é que vocês estão? Eu vou fazer umas perguntas aqui nesse Zoom aqui agora. Quem aqui senta e dobra um pouquinho assim, daquele buchinho assim, quando senta? Quem? Pode se entregar. Olha lá, o Bruno, olha lá, a Cleire, a Joyce, a Laura, a Cris, o Júlio, Edênia. Sentou, deu uma dobradinha, né, gente? Eu fico agoniada. Eu falo, por que tá dobrando, gente? Por que não faz aquele tanquinho bonito, né? E a gente tá vindo de um frio rigoroso, né, gente? Vou fazer outra pergunta aqui, ó. Outra pergunta, presta atenção. Quem aqui desse Zoom comeu além da conta nesse frio? Feijoada, chocolate, olha lá todo mundo, chocolate quente, olha lá a cara do Bruno, né? Todo mundo, né, gente? Porque no frio dá mais vontade de comer, né? E fez um frio lascado esses dias. Meu Deus do céu, que frio foi esse? Olha lá, a Laura lá já tá. Calma, Laura, não dá spoiler dessa aula de hoje, não, que vai ser incrível. Pensando nisso, né, o que a gente pensou? Vamos falar sobre detox, emagrecimento, a gente está vindo aí, todo mundo quer chegar com o corpo do verão no cruzeiro, né, gente? O corpo do verão no cruzeiro. Qual que é o corpo do verão? O corpo que a gente vai chegar no cruzeiro. Mas se a gente puder chegar ali, né? Além de ser a equipe mais feliz, né? A equipe mais slim, né? Da Doterra, é maravilhoso também, né? E como é bom a gente se sentir bem, né? Com o nosso corpo. Aqui não é quem tá gordo, quem tá magro. A ideia é se sentir bem, né? Se sentir feliz com o corpo que tem e se cuidar também de forma natural, né? E para isso, bom, eu tô nessa luta já faz um tempo, tá, meu povo? Tô aqui nessa luta e eu sei que hoje essa batalha vai ser ganha. Hoje, Ju, é hoje. Estou aqui, ó, papel e caneta na mão. Meu povo, pega papel e caneta. Vou dar um recado aqui para a Cris. Cris, eu gosto de arroz, Cris. Eu gosto, Cris. O que nós vamos fazer? Pois é, assistir a aula do Ju. E para trazer essa aula aqui hoje, ninguém mais, ninguém menos que o nosso psicoaromaterapeuta, diamante maravilhoso. Tudo que ele vai fazer, gente, ele faz com tanta excelência que ele preparou uma aula incrível para nós sobre detox, emagrecimento e óleos essenciais. Eu não conheço uma pessoa melhor para falar sobre isso do que ele, né, que tem estudado tanto e tem se inteirado tanto dos conteúdos com os nossos olhos. Então vem para cá, Ju, estou aqui pronta para aprender com você, José Júnior. Boa noite, meu povo. Tá frio aí? Aqui tá bem frio, bem frio. Só que a gente vai falar hoje sobre um tema que a melhor forma da gente tomar essa decisão é justamente no inverno. Porque daqui a pouco vai começar a vir aí, né, a primavera, o verão, e daí todo mundo quer estar com aquele corpo lindo, maravilhoso, enxuto. Inclusive a gente está na batalha, né, Gi? Cartagena tá chegando aí. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante e muitas pessoas, inclusive, mandam mensagem. Ah, qual que é o melhor óleo para o emagrecimento? Qual que é o protocolo que eu indico para fulana que quer emagrecer, para o fulano que quer emagrecer? Então, hoje é o dia da gente desmistificar os óleos. A gente falar sobre, não só sobre, vai usar esse óleo aqui. Não, a gente vai falar de um processo inteiro. Então, a gente vai falar de um protocolo de verdade, assertivo, com muitos resultados. Então, se eu fosse você, eu prestava bastante atenção. Se eu fosse você, eu faria exatamente o que eu fiz quando eu estava aprendendo sobre esse tema. Ó, anota tudo. Tá tudo anotado aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês o conhecimento do que eu aprendi, apliquei e deu muito certo, deu muito resultado. Então, a gente vai falar hoje sobre os óleos essenciais para o emagrecimento, do detox até o emagrecimento. E a gente também, né, como a gente sempre faz, trazer ali uma pitada da psicoaromaterapia, porque emagrecimento também é emocional. Tem uma pessoa bem famosa aí que trabalha com emagrecimento. Acho que vocês já ouviram falar alguma vez dela. Ela tem um programa bem forte sobre emagrecimento, já secou várias famosas aí, é a Maíra Cardi, né? E ela começa o processo de emagrecimento dela falando principalmente sobre o lado emocional. Muitas pessoas não emagrecem por conta do emocional e a gente também vai abordar esses temas aqui na nossa aula. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Tá vendo, Gi, aí? Tá tudo certo com a minha tela, com a apresentação. Então, vamos lá. Do detox ao emagrecimento, quais são os óleos essenciais
que vão ajudar a gente a melhorar o nosso processo metabólico, ali, o nosso metabolismo, né, nesse processo tão sonhado por algumas pessoas, né, que é o emagrecimento, entrar naquela calça, naquele vestido, ficar um pouco mais confortável. Então, essa aula de hoje é especialmente para vocês. E não dá para a gente para a gente falar de emagrecimento se a gente não falar primeiro de detox, né? E qual que é o nosso órgão que vai metabolizar, né, a maior parte ali das emoções, inclusive, é o nosso fígado. E sem a gente detoxicar o nosso fígado, a gente não consegue emagrecer. Então, o fígado também, olhando aí para a medicina tradicional chinesa, olhando para a parte das emoções, o fígado é o órgão que traz flexibilidade, né? E é o órgão que mais trabalha as nossas intensidades, né? E além disso, ele é o nosso órgão que tem uma potência muito grande. Vocês vão ver, né, que a gente tem mais de 13 mil situações aonde passa pelo nosso fígado, né? Deixa eu ver. A Adriana, acho que você tá com a tela aí, dando uma riscadinha, Gi. Vê se você consegue me ajudar a apagar isso daí, tá bom? Para não manchar a tela e não atrapalhar aqui a apresentação. Então, vamos lá. Vamos falar sobre limpeza, né? Para a gente falar sobre o emagrecimento. É importante. Você consegue, Gi, limpar aí a tela? Deixa eu ver se tem aqui Estou uma. procurando aqui, estou procurando. Peraí, gente. Tem aqui uma borracha. Já consegui. Aqui. Limpar. É isso. Vamos lá. Então, qual que é a qualidade e a quantidade de alimentos que você consome no dia a dia? Como que é a tua alimentação? Porque muitas pessoas acreditam que somente tendo uma alimentação saudável, né, ela come brócolis e come couve-flor todo dia, que ela não vai ter um intestino aí inflamado, que ela não vai precisar fazer um detox. E isso não é verdade. A gente sabe que para a gente ter uma alimentação equilibrada, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de alimentos que complementem a nossa nutrição, a gente precisa de vitaminas, minerais, suplementação, para a gente ajudar o nosso organismo a ter uma produção melhor, né? Quais são os hábitos que você tem hoje que são prejudiciais para a tua saúde? Né? Assim, porque eu já vi muitas pessoas falando sobre essa polêmica aqui, que açúcar é tão viciante quanto o álcool. Gente, é claro, os dois vêm do mesmo lugar. Os dois vêm da cana, é extremamente viciante. Assim como tem pessoas que são viciadas em álcool, viciadas em beber, né? As pessoas também são viciadas em açúcar. Só que, diferente do álcool, ninguém te pergunta se você tem mais de 18 anos para consumir açúcar, né? A gente consome açúcar muitas vezes de uma forma desenfreada, o que acaba acumulando ali muitos nos adipócitos e a gente acaba engordando e tem uma dificuldade muito grande para emagrecer. Então, a gente tem sempre que procurar por essa busca de descascar mais e desembalar menos, né? Então a gente tem muito esse hábito ainda de comprar muita comida pronta. Eu quero até dar um exemplo. Outro dia eu fui almoçar na casa do Fernando, e daí eles prepararam uma lasanha lá, e uma lasanha extremamente artesanal, porque eles prepararam o molho com os ingredientes naturais. Além de ficar um gosto extremamente diferente, você sente que aquela comida você está colocando para dentro é uma comida mais natural. Então, os níveis prejudiciais, quando a gente, por exemplo, vai comprar um molho pronto, que tem a adição de vários conservantes, várias químicas, isso vai, com certeza absoluta, acabar inflamando o nosso organismo, o nosso intestino, né? Então, a gente tem três grandes pilares do emagrecimento, né? Que o primeiro é a atividade física. Então, a atividade física é extremamente importante. A alimentação. E sim, o terceiro, tão importante quanto os outros, são as emoções. Como que a gente pode melhorar o nosso processo emocional, a nossa inteligência emocional, para dissolver alguns nós e algumas gorduras que estão entranhadas ali no nosso emocional, né? Então, eu quero começar falando do primeiro óleo essencial, né? Do que a gente vai começar esse processo de detox, porque um corpo inflamado, ele não emagrece. Então, quando a gente vai começar a indicar um protocolo aqui para o uso dos óleos essenciais, a gente tem que começar com os endocrine.
Ele é o melhor. Ah, Júnior, mas ele é melhor do que o Lemon? Com certeza absoluta. 10 vezes mais. Na verdade, o Lemon nem é para isso. Nem é para fazer aquele detox do processo de emagrecimento. A gente vai usar aqui o Zendocrine. O Zendocrine, gente, em cápsula. Cápsula. Júnior, mas eu não tenho o Zendocrine em cápsula. Eu só tenho o óleo. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar a cápsula. Vocês estão vendo aqui? Essa é a minha cápsula. Você não vai fazer o detox usando o Zendocrine na água, na garrafinha de água, tá? Esse processo aqui de detox precisa ser na cápsula. Por quê? Porque a gente quer que essa cápsula ela abra lá no nosso intestino delgado, né? Então a gente não quer que ela passe pelo nosso trato aqui, né? Quando você vai ingerir na água, até chegar lá já se perdeu muito do que a gente precisa. Então, para quem tem a cápsula, né, já comprou da doTERRA, essa cápsula aqui pronta, vai usar a cápsula. Para quem tem o óleo, vai comprar a cápsula vegetal, né? Pode comprar aquela gastro-resistente, que ela é melhor. E daí você vai utilizar 2 gotas na cápsula. Sempre que a gente utiliza óleo essencial numa cápsula, a gente sempre complementa com algum outro ativo carreador. A gente pode completar com óleo de coco, pode completar com azeite, pode completar com qualquer óleo vegetal que você tenha na tua casa. Né? Qual que é a composição do Zendocrine? Tangerina, alecrim, gerânio, zimbro e coentro. Tanto o coriander quanto o cilantro, né? Que é o coentro talos e o coentro folhas, né? Então a gente, o que que o Zendocrine ele vai fazer no nosso intestino, no nosso corpo? Limpeza dos rins, além do fígado, né? Limpeza dos rins, vesícula biliar, fígado, detox de metais pesados, né? Muitas pessoas inclusive faz um processo bem rigoroso aí com medicação, com outros lugares, quem toma muito remédio, né? Quem tem um acúmulo tóxico, né? E um acúmulo de metais pesados é muito importante. Quem já fumou muito, quem quer fazer uma limpeza bem profunda, o Zendocrine vai ajudar demais para isso. Prisão de ventre, infecção do trato urinário, perda de peso. Automaticamente, quando a gente faz esse processo de detoxicação, a gente acaba emagrecendo. Então, ele por si só, além de fazer o detox, ele também já vai ajudar na perda de peso. Fadiga adrenal. O que que é fadiga adrenal? É quando a gente está no nível de cansaço a ponto da gente ter uma produção muito grande dos estressores. O que são os estressores? São os radicais livres. Vocês já ouviram falar que quando a gente é muito estressado, a gente produz muitos radicais livres, automaticamente a gente envelhece muito? Pega uma pessoa, o antes e depois de uma pessoa, por exemplo, que está em depressão. O antes e depois de uma pessoa que teve uma grande perda, às vezes uma perda de algum ente querido. Ou uma pessoa que deixou de se cuidar durante um tempo. Ou uma pessoa extremamente estressada. Às vezes você vê o antes e depois em 6 meses. Um ano. A pessoa envelheceu, parece que 5 anos, 10 anos. O quanto que a produção de estressores, que é essa fadiga adrenal, ela contribui para a produção de radicais livres e você acaba envelhecendo mais. E é excelente também para ressaca. Como que a gente vai utilizar os endocrine? Anotem aí. 10 dias. Esse processo de detox, ele dura 10 dias. Então, a gente vai utilizar uma cápsula meia hora depois do almoço e a gente vai utilizar uma cápsula depois do jantar. Júnior, mas eu não janto. Eu não janto, eu só tomo café da manhã e almoço. Eu gosto mais, então, tipo, de você consumir ali depois do almoço e depois de um lanche da tarde, de repente. Né? Pega quais são as principais refeições do teu dia. Às vezes, no café da manhã, a pessoa ela come menos e no almoço e no jantar acaba comendo mais. Então, utiliza ele depois da refeição, das 2 principais refeições que você tem, onde você consumiu uma quantidade maior de comida. Geralmente são almoço e jantar. Júnior, mas eu quero usar só uma vez no dia. Tem gente que fala isso, né? Tem gente que é teimosa. Se você vai usar uma vez apenas ao dia, e de preferência depois do almoço, aí você vai usar 20 dias. Entenderam? Se for 10 dias,
uma cápsula depois do almoço, depois do jantar. Se for uma cápsula por dia, você vai utilizar depois do almoço durante 20 dias. Tem essas duas formas de você utilizar o Zendocrine dessa forma. E daí, a gente vai fazer um outro protocolo dessa forma de inalação. Júnior, mas só inalar vai ajudar? Só não vai ajudar como resolve. A gente tem uma combinação muito poderosa com dois óleos essenciais baratos, né? Todo mundo sabe que o laranja doce, que é o nosso Wild Orange, ele é um óleo excelente e é um óleo extremamente barato, né? O de 5 ml, para quem é cliente preferencial, paga R$ 26. E o óleo essencial de cipreste também é um óleo, né, que dura bastante tempo e ele também é muito barato. Eu chamo ele de a poderosa combinação. Porque quando a gente utiliza os óleos essenciais, né, nesse caso aí, a gente vai utilizar para fazer um detox aí através da inalação, o laranja doce, ele é mais potente do que o limão siciliano. Júnior, mas por que que ele é mais potente? Porque ele tem mais limoneno do que o limão siciliano. Né? Então, essa composição química da laranja doce, é mais potente e por isso que a gente vai usar ele. Para o que que ele vai fazer quando eu faço a inalação dele? Redução de gordura, triglicerídeos, retenção de líquido, irritabilidade e ainda vai fazer uma produção ali de alegria, né? Ainda deixa a pessoa um pouco mais leve, um pouco mais de bom humor. Ajuda muito. Inclusive, se vocês tiverem esses dois aí agora, coloquem uma gotinha de cada na mão e inalem. O que que eu posso fazer, por exemplo, se eu estou com um difusor? Coloca 3 gotas de cada no difusor. E no colar difusor, 1 gota de cada. Inalação diretamente nas mãos, 1 gota de cada. E daí eu vou repetir esse processo 3 vezes ao dia. Serve inalar separado? Não. Ah, mas eu não posso. Não, não pode. Esse protocolo são os dois juntos. Dois juntos. 1 gota de laranja, Wild Orange, e 1 gota de cipreste. E o que que o cipreste vai fazer no nosso organismo? Ele é um poderoso tônico para o fígado. Ajuda a eliminar a retenção de líquido também e melhora as articulações. E se a gente for pensar na psicoaromaterapia de cipreste, ele é uma conífera, né? Ele é uma espécie de um pinheiro. Então, é aquele pinheiro que ele flexibiliza muito. Vem as rajadas de vento e ele consegue dobrar a árvore quase toda e ele não quebra. Então, é para estimular a flexibilidade nas pessoas. Aquela percepção de que você pode sair de uma dificuldade. Muitas pessoas acabam falando, né, dizendo pela sua própria boca: "Ah, mas é muito difícil emagrecer. Ah, mas eu não consigo emagrecer. Ah, mas eu já tentei de tudo e não consigo emagrecer." Né? Então, essas afirmações negativas que você está dando para o teu próprio inconsciente faz com que você não consiga resolver uma situação e ter a percepção que sim, você consegue sair de qualquer situação que você se dispor a sair dela. Então, o cipreste, dentro da psicoaromaterapia, é ele que convida a gente ter essa flexibilidade para enxergar as coisas com outro olhar. O olhar de quem repetiu o mesmo padrão durante muito tempo. Então, lembrem, né, repetindo, 3 vezes ao dia, inalação. Inalação. Né? Quando a gente utiliza esses óleos, eles vão agir lá no nosso hipotálamo e eles vão ajudar com que mande, né, mais mecanismos ali através do nosso sistema límbico. E daí eu quero trazer uma informação para vocês que é uma informação até surpreendente. 13 mil funções são competidas ao fígado. Então, imagina o que o pobre do fígado, né, tem de trabalho para fazer todo dia. Às vezes a quantidade de carga que a gente dá para ele, às vezes a quantidade de alimentos que a gente faz. Então, além disso, ele é responsável pela energia do nosso sistema reprodutor, né? Principalmente para as mulheres, falando sobre o sistema reprodutor feminino. Então, para as mulheres que estão querendo engravidar, né? Para as mulheres que estão querendo melhorar ali a questão hormonal, né? Eles também vão ajudar isso. Equilíbrio da inteligência emocional, então detox das emoções. Imagina, né, que eu trouxe isso lá no início, falando que muitas pessoas não conseguem emagrecer porque estão inflamadas emocionalmente.
E essa inflamação não permite que você entre no processo ali de emagrecimento. E eles ajudam também a detoxicar raiva, estresse, reclamações e frustrações, né? Então, essa combinação de cipreste com laranja doce é muito poderosa, utilizem mesmo. E agora a gente vai falar sobre inflamação. Uma vez que a gente está cuidando do detox, então como que a gente cuida do detox? Recapitulando, Zendocrine, ingestão. Como que a gente cuida da nossa detoxicação das emoções e do nosso corpo também? Inalação de cipreste mais laranja doce. E agora? E da inflamação? Porque um corpo inflamado também não emagrece, né? E daí a gente precisa utilizar esses óleos aqui. Esses óleos a gente vai utilizar por ingestão. Ingestão. E daí eu trouxe aqui também as cápsulas do cúrcuma. Para quem não sabe, para quem está novo aqui na nossa aula, o turmeric é o nosso cúrcuma, né? Então, o cúrcuma do óleo essencial, ele é diferente dessa cúrcuma da imagem. Inclusive, se você já utiliza, né, o cúrcuma, faz um shot ali matinal e utiliza a cúrcuma, você pode utilizar o óleo essencial, porque acreditem, é extremamente diferente uma coisa da outra, né? A potência de um óleo essencial é uma concentração muito além do que a gente consome de cúrcuma por dia, né? Então, para fazer essa desinflamação do nosso organismo, inclusive é esse um dos propósitos que muitos nutrólogos, médicos indicam o consumo de cúrcuma é para ajudar na desinflamação do nosso organismo, do nosso intestino. A maioria das pessoas, se não 100%, tem um intestino aí inflamado. Então, a gente vai utilizar cúrcuma, né? A gente vai utilizar também duas cápsulas. Duas cápsulas de cúrcuma. A gente vai utilizar durante 10 dias ou uma cápsula durante 20 dias. A mesma combinação que o outro. Então, primeiro você vai começar com esse processo, né, de 10 ou 20 dias lá com nossos endocrine e só depois você vai entrar nesse aqui, tá? É só depois que você acabar o processo com os endocrine de detox é que a gente vai começar na desinflamação. Não pensem que o processo é da noite para o dia, porque não é. Porque não é. Muitas vezes a gente tem que tratar as partes de forma diferente. Até porque o corpo não vai conseguir metabolizar tudo de uma vez só. Precisa assimilar as coisas aos poucos. Então, passado aqueles 10 dias, vamos considerar que todo mundo vai fazer certinho o de 10 dias. Uma cápsula depois do almoço, uma cápsula depois do jantar. Passaram os 10 dias, a gente vai utilizar agora o cúrcuma ou a copaíba. Como que eu vou utilizar o cúrcuma? A mesma coisa. 30 minutos depois do almoço, 30 minutos depois do jantar. Júnior, e se for copaíba? Eu não tenho cúrcuma em casa. Eu quero desinflamar o meu intestino também. Eu quero emagrecer. Como que eu utilizo a copaíba? Copaíba é o único óleo que a gente utiliza sublingual. 3 gotas. 3 gotas durante 10 dias. Ele é o único. Ah, não gosto do gosto da copaíba. Eu posso colocar numa cápsula? Pode. Posso colocar na água e beber? Não. Não posso colocar na água e beber. Ou é cápsula ou é sublingual. Porque esse tecido mole que a gente tem embaixo da língua, né, é um tecido onde tem uma absorção muito rápida. E ele irradia muito rápido para os nossos neurotransmissores, para a nossa corrente sanguínea. Então, ou é ali, ou é numa cápsula gastroresistente, 3 gotas, completa com azeite, óleo de coco ou qualquer outro óleo carreador e toma. É dessa forma que a gente vai utilizar. E qual que é a psicoaromaterapia de Copaíba? Copaíba, ele te convida a se conectar com o teu passado, mas não com o passado da depressão. Não o passado que vai ficar remoendo, é o passado que vai te convidar a enxergar as cicatrizes emocionais que você tem, e ajudar nessa cura. Por que que tem muita gente que tem um corpo inflamado, tem às vezes um problema de fígado, problema de rim? Porque tem muita mágoa do passado. Tem muitas coisas que precisam se resolverem, e a pessoa ela vai passando pano.
Ela vai varrendo essa poeira emocional para debaixo do tapete. Só que um dia você vai ter que levantar esse tapete, porque senão você vai morrer de tosse, engasgado ali, com tantas emoções que precisa detoxicar. Então, o copaíba, ele ajuda a gente na cura das cicatrizes emocionais. E o turmeric, o cúrcuma, na inalação. Aí, quando a gente fala de psicoaromaterapia, a gente sempre entenda por inalação. Na cúrcuma, a gente vai restaurar o que foi temporariamente perdido. O que é que você perdeu com o tempo? Quais foram as emoções que ficaram lá no passado? Algo de positivo que você tinha, que você se considerava, às vezes, uma pessoa produtiva, uma pessoa destemida, uma pessoa que tomava à frente as rédeas da tua vida. Isso foi se perdendo durante o tempo, às vezes por conta de um relacionamento, às vezes por conta de um convívio com pessoas, né, que começaram a te diminuir, te colocar para baixo. Ele ajuda também a gente melhorar essas fases de instabilidades, as instabilidades emocionais, abuso, e aqui não é abuso sexual, tá? Abuso é quando você se deixa ser abusada intelectualmente por outra pessoa. Abuso de trabalho, né? Você virou um burro de carga de alguém, né? Esse abuso de trabalho, cúrcuma também consegue ajudar. Conhece alguém, Gi, que tem essas condições? Depois a Eu, gente eu pode. vou, eu vou tomar um banho de cúrcuma saindo daqui. Cúrcuma ajuda. Fases de desesperança. Quando a gente perde a esperança no futuro, quando a gente perde a esperança de um trabalho que a gente está fazendo, quando a gente perde a esperança em nós mesmos. Se a gente vai conseguir de fato algo. E a coragem para lidar com as objeções, porque nós temos elas todos os dias. E elas aparecem a todo tempo, né? Então a gente vai tratar a nossa inflamação emocional, a nossa inflamação corporal, com esses dois óleos essenciais extraordinários, tá? E agora a gente vai falar sobre compulsão alimentar. E na compulsão alimentar, a gente vai falar também de compulsão por outras situações, né? Às vezes compulsão por compras, às vezes compulsão por sexo, às vezes compulsão por uma série de fatores que você tem compulsão e isso acaba te dando grandes prejuízos, né? Então, qual que é o receptor para a gente falar sobre compulsão? É o hipotálamo. Então, adianta eu usar um óleo essencial por ingestão para melhorar minha compulsão alimentar? Não. Adianta eu passar na minha barriga? Não. Então, compulsão alimentar é inalação. Inalação. Como que eu vou utilizar bergamota e ylang-ylang? Aí aqui sim, ylang-ylang trata, na psicoaromaterapia dele, abuso sexual também, né? Porque daí quando a gente vai falar de emagrecimento, a gente tem que olhar para um contexto geral daquele indivíduo, daquele ser humano, né? Então, bergamota vai trazer alegria. Bergamota também é um óleo que relaxa bastante, só que o bergamota, ele é um óleo que eu falo que ele é um óleo bipolar, porque ao mesmo tempo que ele pode te estimular, ele pode te acalmar também. Vai depender da quantidade que você utiliza de bergamota. Bergamota é considerado o óleo da autoestima. Então, uma pessoa que tem autoestima, está na busca da autoestima, ela tem percepção, inclusive da quantidade de comida que ela põe para dentro de si. Às vezes a pessoa está comendo demais, ela não tem percepção. Às vezes está com uma baixa autoestima, está com um desvio, né? Ela não consegue se enxergar, né? Na verdade, da forma que ela é, e ela às vezes desconta na comida aquilo. Então, lá no hipotálamo, a gente vai ter essa resposta ali da nossa compulsão alimentar. Então, bergamota é a mesma coisa que a gente vai utilizar lá com o cipreste e o wild orange. Uma gota de cada juntos. Posso usar separado para compulsão alimentar? Não. Se é para compulsão alimentar, é junto, tá? Uma gota de cada na mão e inala. Ou uma gota de cada no teu colar difusor. Ou 3 gotas de cada no teu difusor de ambientes. Maravilhoso. Outro óleo essencial muito poderoso, fênel, que é o nosso erva doce, né? O erva doce não é um óleo que muitas pessoas têm. Eu não lembro de repente dele estar em alguma bogo, alguma coisa assim, né? Então, o fênel é um ótimo óleo para a gente tratar a compulsão alimentar. A gente só precisa ter cuidado quem tem histórico
de câncer na família por estrogênio deve evitar fênil, tá? Mulheres grávidas também devem evitar fênil. Só que mulheres lactantes é excelente utilizar fênil, porque ele ajuda a aumentar a produção de leite, né? Então, ele é maravilhoso para compulsão alimentar, de novo, inalação. E patchouli. Por que patchouli? Porque o patchouli, ele tira aquele e se? E se eu fizer e não der certo? E se eu fizer esse creme seca a barriga que eu vou falar já já para vocês? E se eu fizer não sei o quê? E se eu for fazer tal coisa e eu não conseguir? O patchouli, ele tira o si. Inclusive, é ótimo para os homens que estão sem testosterona. Sabe aquele homem que não está com tanta virilidade? E eu não estou falando da virilidade da parte sexual, não. Eu estou falando daquele posicionamento com... Deixa eu usar as palavras melhores aqui para não confundir a cabeça de ninguém, né? Aquela atitude. A atitude do homem, do cabra-homem, né? Então, a gente precisa estimular a atitude, né? Ele tira o e se. E se eu fizer tal coisa e não conseguir? E se eu tiver essa atitude e essa atitude for interpretada de outra forma? Então, o patchouli, ele tira esse e se. Ele te traz mais confiança. Ele faz com que você tenha mais, tipo assim, tô pronto aqui, preparado para o que der e vier. E daí, a gente vai falar agora disso aqui. Creme seca barriga. Creme seca. Eu apelidei com esse nome porque esse bichinho aqui é potente, viu? E daí eu vou falar para vocês como que a gente vai utilizar esse creme e como que a gente vai, por que que essa conjunção ela é tão importante e a gente vai ter um resultado, né, tão bacana. Primeiro, a gente vai precisar de creme base. Júnior, pode ser aquele creme que eu já uso em casa, aquele que eu já tenho um potão lá para passar no corpo? Não. Ou você vai comprar numa farmácia de manipulação um creme neutro, ou você vai utilizar esse aqui da doTERRA. A doTERRA tem esse creme neutro aqui, você pode utilizar ele. Aqui nós temos 200 ml. Então, para essa quantidade aqui, você vai usar mais ou menos a metade, vai ser umas 100 gramas, a metade dele, né? Então, a gente vai usar 100 gramas de creme base neutro, 20 gotas de Petitgrain. Aqui, a gente não precisa se preocupar com a questão da fotossensibilidade com essa quantidade, tá? Então não vai ter problema de manchar a pele com essa quantidade de óleos essenciais para essa quantidade de creme, né? Então, por quê? Porque o Petitgrain, ele é um óleo fotossensível. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa cítricos e no caso do Petitgrain também, que o Petitgrain, ele é feito a partir das folhas, né? As folhas da laranjeira. Então, são 20 gotas de Petitgrain, 5 gotas de fennel, e daí, de novo, se a pessoa tem histórico de câncer por estrogênio, né? A gente não. Câncer de mama, tá? Câncer de mama por estrogênio, não vai utilizar o fênil. 5 gotas de gengibre. Se a pessoa toma anticoagulante, não vai utilizar o gengibre. Consigo substituir por outro? Não. Então, eu não vou usar esse creme? Não. Não. Se a pessoa faz uso de anticoagulante, não vai usar esse creme. Você não faz uso de anticoagulante? Então, você pode usar. Você pode usar o creme. A maioria das pessoas, na verdade, né? 5 gotas de gengibre e 10 gotas de cardamomo, né? Todos esses óleos que estão dentro desse creme, eles vão ajudar a gente no processo de metabolismo, eles também vão ajudar na questão ali da retenção de líquido e eles vão ajudar a gente ter uma quebra das moléculas de gordura, né? Então, ele é ótimo aquele dia que você quer, por exemplo, você vai para a praia daqui a uma semana, você quer dar uma murchada, quer dar aquela secada na barriga, começa utilizando esse creme aqui. Como que eu utilizo ele? Após o banho. Muito simples. Não faz, é uma dica minha, tá? Não faz muita quantidade dele. Às vezes tem pessoas que compraram uns potes de creme base, né, de farmácia de manipulação, que vem 500 gramas de creme. Não faz todo de uma vez. Não faz um potão, né? Porque você sempre vai ter um creme novinho, fresquinho, com os óleos essenciais.
a gente não sabe qual que é o lugar de armazenamento desse creme, aonde você vai colocar. Então, para evitar a oxidação, né, dos óleos essenciais, então a gente vai usar 10 gramas. 10 gramas já está suficiente. Júnior, mas eu vou usar na minha casa com a minha mãe, com a minha filha e mim. O que que eu posso fazer? Você pode fazer, de repente, um potão desse aqui, né, de 200 ml, 200 gramas, aí você vai dobrar a receita. Vai dobrar essa receita. Mas eu gosto de 100 gramas. 100 gramas tá de bom tamanho, tá? A gente vai para as dúvidas, se alguém colocou alguma dúvida aqui no chat, né? Estou encerrando aqui a nossa apresentação. Quero saber se a Gi tem alguma dúvida, né, de alguma coisa que a gente falou aqui, para a gente poder responder todo mundo. Primeiro, né, Ju, meu Deus do céu, acho que não tem como ser mais prático do que isso. Parabéns, que aula maravilhosa, né? E eu tô aqui deprimida porque eu tava tomando tudo errado os trem aqui, tomando turmeric todo dia de manhã, de qualquer jeito, entendeu? Bebendo tudo aqui, era limão o dia todinho na água, loucura, né? E ainda assim o trem faz efeito, mas olha, tá tudo anotado aqui. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Rosemi também tava tomando tudo errado. Tem nada não, gente. Ainda bem que aqui a gente aprende, né? O turmeric, Ju, vai ser o turmeric ou o O copaíba, né? Copaíba. É, um Ótimo, ou outro. Não são os ótimo. dois. É que os dois vão ter a mesma ação. O Bruno perguntou aqui, né? Sim, Os dois têm a mesma ação do que a gente precisa para desinflamar. Não precisa usar os dois, tá? ótimo. A Andréia perguntou a partir de que idade pode usar o creme? Ou melhor, né? Acho que foi sobre a compulsão alimentar. Os óleos para Compulsão, compulsão. compulsão alimentar, qualquer idade. Ali, a partir de 12 anos, eu já indico. Ótimo. A Patrícia perguntou se mulher com endometriose pode usar o creme. Não pode. Não pode. Porque a gente tem o fênel, né? Então, eu esqueci de falar disso. Câncer por estrogênio, câncer de mama por estrogênio e endometriose. Não pode. Não pode. Ótimo. A Mariane perguntou quando pode ser usado o Metapower. O MetaPower, eu não coloquei aqui ele, eu estou pensando numa coisa mais universal, algo que caiba mais dentro do bolso na maioria das pessoas. O MetaPower entraria aqui no processo de emagrecimento? Entraria, com certeza. A gente poderia, por exemplo, né, as cápsulas que a gente vai usar ali na segunda fase, a gente conseguiria colocar o MetaPower. Por quê? Por que que eu não coloquei aqui o óleo, por exemplo, MetaPower? Porque as pessoas ficam muito confusas ali, que hora que usa o óleo e que hora que usa a cápsula, né? Então, dessa forma aqui, fica mais simples utilizando óleos que geralmente as pessoas têm em casa, né? Porque foram óleos de bogo, foram óleos que vieram em algum kit. Então, por exemplo, se a pessoa tem o Copaíba em casa, que geralmente ela comprou no Living Kit, é muito mais tranquilo ela começar a usar o que ela já tem do que comprar, por exemplo, um kit Metapower, né? E aqui eu também, claro que não está aqui dentro, a gente ainda nem tem ele em mãos, mas logo, logo, num próximo momento, a gente também vai colocar aqui o colágeno, o nosso colágeno, né? Que a gente tá lançando, nós já tivemos o pré-lançamento e nós vamos ter ele logo em breve, porque automaticamente, quando a gente entra nesse processo de emagrecimento, a gente tem uma flacidez mais aparente, né? Então, o colágeno, com essa composição que a gente tem, especialmente falando de verisol, vai ajudar com que a gente tenha uma firmeza maior da pele, daquele excesso que pode ficar no processo de emagrecimento. Ótimo. O Bruno está perguntando sobre o Toranja e a Mariane está perguntando sobre o grapefruit. Na verdade, a gente O tem vários toranja, óleos que ajudam, né, o Ju? toranja e o grapefruit é a mesma coisa, tá? Ah, é verdade. Toranja e grapefruit é a mesma coisa. É verdade. Inalação. Se você tem o grapefruit, você também pode usar ele por inalação. Eu gosto muito do toranja. Eu coloquei aqui esses pensando em custo-benefício mesmo. Júnior, eu tenho toranja e não tenho o cipreste e não tenho o laranja. Posso substituir pelo toranja? Pode. Então você pode substituir. Eu
colocaria o cipreste junto, mesmo que você for usar o toranja. Eu colocaria toranja com cipreste, porque lembrem que a gente está falando também da parte emocional. Emocional. E se vocês forem qualquer pessoa aí, esses gurus aí de emagrecimento, todos eles vão falar para você olhar para o teu lado emocional. Se você é uma pessoa que faz atividade física, se alimenta bem, eu conheço. Conheço pessoas que são super regradas na alimentação, comem super saudáveis, suplementam, que vão na academia e não conseguem perder peso. Não conseguem. Tem um lado ali bem lindo do emocional precisando ser trabalhado. O que mais, Gi? Meu Temos Deus do mais céu. perguntas? Eu acho que é isso, né? Aula de milhões, Ju, para a gente poder compartilhar, né, com os nossos clientes. Acredito que tenham clientes aqui também, mas quem tem clientes aí que querem de repente emagrecer, maravilhosa essa aula. Por que que eu gostei, Ju? Porque ficou prático, montou um protocolo, né? Entra com Zendocrine 10 dias, depois vai lá para o Turmeric ou para o Copaíba mais 10 dias, né? E usa os óleos aqui para compulsão alimentar com uma inalação. Eu amei, amei. Tem É, A Suelma perguntou aqui para gases intestinais. O Zendocrine, ele é ótimo para gases. E no caso de gases, a gente também conseguiria usar o Zengest, mas não entra aqui no protocolo de emagrecimento, Zengest, né? Então, eu prefiro, quando a gente fala, né, de gases, mas está falando também do processo de emagrecimento, o Zendocrine, ele vai ajudar bastante ali. Rosemi, o cúrcuma é o turmeric que o Ju já passou aqui o protocolo, É a 10 mesma dias. coisa. É o mesmo óleo, tá? É a É o mesma, mesmo só que óleo. daí ele passou aqui na cápsula, que eu tomo faz um tempão já errado. Mas tá bom, gente, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Vamos dar, Tá valendo. quer dar uma recapitulada? Vamos dar uma recapitulada, porque eu acredito que algumas pessoas entraram Isso, depois. Ju. Então vamos lá, Isso. gente. Nosso processo começa com o detox. A gente vai utilizar durante 10 dias o nosso Zendocrine. Cápsula. Cápsula. Não tenho as cápsulas da doTERRA. Tenho só o óleo essencial Zendocrine. Eu vou comprar a cápsula vegetal e eu vou usar na cápsula. Não posso tomar na água? Não. Não. Ah, mas nem? Não. Tá? É desse jeito. 10 dias, meia hora depois do almoço, meia hora depois do jantar. A gente vai utilizar no detox por inalação, cipreste e o Wild Orange. Ou cipreste e toranja, que é o nosso grapefruit. Vou utilizar 3 vezes ao dia inalação. Pode ser no difusor, pode ser no colar difusor e pode ser inalação em concha diretamente pelas mãos. Passaram-se os 10 dias lá do nosso Zendocrine, a gente vai entrar no processo de desinflamação. Ou copaíba ou cúrcuma. Um ou outro. Se for cúrcuma, a gente vai utilizar também da mesma forma que o Zendocrine. Cápsulas, aqui a minha, cápsulas. Não tenho as cápsulas, tenho o óleo. De novo, vai comprar a cápsula vegetal e vai usar na cápsula. E quando pingar na cápsula as 2 gotas do óleo, se você tiver o óleo, pingar completa com azeite, óleo de coco ou algum outro óleo vegetal, tá? Mesma coisa. Depois do almoço, depois do jantar, durante 10 dias. E daí, compulsão alimentar, a gente vai utilizar o bergamota junto com o ylang-ylang, ou o fennel, ou o patchouli, tá? Dessa forma. E, por último, o creme seca-barriga. Seca-barriga lá, o seca-barriga. Quem tem, então, endometriose e quem tem histórico na família de câncer por estrogênio não vai usar. Quem toma anticoagulante não vai usar. São as únicas 3 contraindicações. Só. O resto pode usar. Meu Deus! Lígia, e Lang Lang 10 dias, o resto da vida. O resto da vida. Uma jornada terapêutica, sempre que a gente falar
em algo que vai no nosso emocional de 30 a 90 dias. Ah, quer dizer que eu vou usar durante 7 dias esse óleo e eu já vou estar livre da minha compulsão por chocolate? Não, não seja ingênua. Para de graça com a minha cara. Não, tem que usar no mínimo 30 dias. 30 dias, mas pode usar até 90. Até 90. E vai melhorar várias outras coisas. Hoje não foi o tema específico de falar de psicoaromaterapia desses óleos, porque eu queria passar os protocolos, né? E como que a gente ia ingerir também eles. Mas, além de melhorar isso, vai melhorar uma série de outras situações. Por exemplo, para quando você for usar o ylang-ylang junto com o bergamota, além de ele melhorar a compulsão alimentar, ele vai te ajudar na autoestima. Ele vai te ajudar a melhorar a libido. Ele vai melhorar a tua visão que você tem de si mesmo quando você olha no espelho. Não, a aula de desparasitação não é essa. A gente vai fazer uma outra sobre esse tema, gente. Ô, Ju, e assim, só queria complementar, para quem é cliente, tá aqui, aproveitar que hoje é dia 14, amanhã é dia 15, se fizer o teu pedido, né, desses óleos aí, até o dia 15, né, e você complementar um pouquinho esse pedido que chegar a 125 pontos no sistema, você vai ganhar o óleo do mês, que é o Tamer, que é um óleo do Kit Kids maravilhoso também para desconforto, né, para o bem-estar da sua criança e você ganha esse óleo. Então aproveita para fazer o pedido, né? Eu tenho aqui alguns, porque os endocrine mesmo, eu só vendi, eu não tomei ele, vou ter que entrar aqui e já vou pedir o meu, né? Vou pedir também o fênel para fazer meu creme, porque o meu fênel também está rodando por aí, né? Então já vou fazer mais um pedido. Então, quem tá aqui na aula, que não fez ainda o LRP, não fez o pedido, é cliente preferencial ou consultor, aproveita, já pede os óleos do protocolo de emagrecimento até amanhã para você ganhar aí o teu óleo do mês, tá bom? Que tá valendo super a pena. E todo mundo, né, Ju, de biquíni de lacinho e sunga branca, né? No cruzeiro, né, gente? É o mínimo que a gente espera, né? Mínimo. Gente, Biquíni de lacinho e sunga branca, usem, né? usem para dar o depoimento de vocês. Usem, façam o protocolo certinho, porque ele dá muito resultado. Muito, inclusive, esse creme melhora demais a questão de celulite, né? Eu sei que aqui nessa tela ninguém tem celulite. Essas 57 pessoas aqui ninguém tem. Mas de repente, uma amiga aí que tenha, você fala, amiga, descobri um trem bom para você. Vou Gente, recomendar para minha vizinha ali. Eu anotei, inclusive, mandei um print do creme lá, que a minha é, vizinha tem. Daí mandei. exatamente. Fala para a vizinha. Gente, obrigado pelo tempo de vocês e parabéns por vocês estarem aqui mais uma noite de educação continuada, né? Aprendendo muito sobre um tema tão necessário. E usem, indiquem para as pessoas, publiquem os conteúdos, postem lá, porque com certeza a pessoa que já tentou de tudo de processo de emagrecimento, ela vai vir atrás de você. E quando eu tive essa aula sobre emagrecimento, só para finalizar aqui, uma pessoa estava lá na aula falando, dando depoimento, que ela teve, eu não sei se foi hepatite ou ela teve hepatite medicamentosa de tanto remédio que ela tomou para emagrecimento. E ela chegou desesperada, por quê? Porque nada funcionava, né? Aquela coisa. A pessoa que nem Ozempic funciona mais na criatura, né? Então, é o emocional. Tem que fazer um processo de detoxicação, de desinflamação total do físico e do emocional. Gente, é Ju, isso. e aí, não, vou te Obrigado. falar outra coisa aqui. Você falando de Ozempic, né? O povo tá pagando, gente, R$ 1.000 por mês em Ozempic. Nós temos o protocolo prontinho aqui, que tá infinitamente mais barato do que isso aqui ao nosso dispor no sistema. Bora pedir os olhos e emagrecer. Tirar É, nossa foto, né, Ju? bora lá. Se você tem Bora, algum vou desses pegar. óleos, se você tem algum desses óleos aí que a gente falou, pega ele. Eu vou de Copaíba, que é um dos óleos mais poderosos que a gente tem dentro da aromaterapia. Coloca aí o teu coração, que a G Para vai. a gravação aí, Ju, fazendo favor. É isso mesmo.